A madeira da mesa de reuniões da Vasconcelos em Filhos era um mapa de batalhas travadas e alianças forjadas. Eu conhecia cada um de seus continentes e arquipélagos de mogno maciço. Havia o risco pálido, quase imperceptível, perto da cabeceira, deixado pela caneta de ouro do velho Sr. Vasconcelos, o fundador, numa noite de 1987, quando ele assinou o acordo que salvou a empresa da falência. Eu estava lá, no canto, esvaziando os cinzeiros de cristal, e o vi suspirar, um som que parecia vir do fundo da terra, um misto de alívio e exaustão infinita. Ele me olhou, o único ser humano ainda presente naquela sala carregada de fumaça e testosterona, e disse: Elvira, uma empresa não é feita de tijolos ou de números, é feita de promessas. Hoje, honramos as nossas. Naquela noite, não limpei a marca. Deixei-a como um memorial. Meu nome é Elvira Mendes, e por 42 anos, a minha principal função, segundo o meu contrato, era a de zeladora de ambientes corporativos. Um eufemismo para faxineira, mas o que eu realmente fazia era cuidar da alma da Vasconcelos em Filhos. A alma da empresa residia ali, na sala de reuniões do 22º andar. Era um santuário envidraçado com vista para o coração pulsante da cidade. Um panteão onde deuses de ternos bem cortados decidiam o destino de milhares de pessoas com um aceno de cabeça ou uma assinatura apressada. E eu, a vestal invisível, mantinha o templo em ordem. Meu trabalho começava quando o deles terminava. Chegava às 7 da noite, quando o silêncio começava a se instalar nos corredores, um silêncio denso, ainda vibrando com os ecos das tensões do dia. O cheiro de café requentado, de perfume caro e de ansiedade ainda pairava no ar. Minha primeira tarefa era sempre abrir as janelas, deixar o ar noturno da cidade, com seus ruídos e sua honestidade, purificar o ambiente. Era um ritual. Eu não limpava apenas a sujeira física, as migalhas de croissants, as manchas de café, as folhas de papel amassadas com ideias descartadas. Eu limpava a energia residual. As frustrações, as esperanças frustradas, a arrogância, o medo. Tudo ficava impregnado naqueles móveis, no carpete, nas cortinas. Com o passar dos anos, aprendi a ler a sala como um livro. Uma reunião tensa deixava as cadeiras desalinhadas, empurradas com raiva, quase como se os participantes tivessem se levantado de um salto. Uma negociação bem-sucedida deixava para trás um aroma sutil de uísque do bar privativo e, por vezes, 1 ou 2 copos esquecidos, como oferendas a um Deus satisfeito. Reuniões de demissão em massa tinham um silêncio particular, pesado e frio, e eu sempre encontrava caixas de lenços de papel quase vazias nas lixeiras. Eu sabia mais sobre os altos e baixos da Vasconcelos em Filhos do que qualquer analista de mercado. Eu via a verdade nos detritos. O velho Sr. Vasconcelos, Afonso, era um homem de visão. Ele entendia o princípio que Napoleon Hill tanto defendia, a importância de uma aliança de mentes mestras. A sua mente mestra não era composta apenas por seus diretores. Ele conversava com todos. Com o contínuo, com a copeira, comigo. Perguntava sobre nossas famílias, sobre nossas dificuldades, sobre nossos sonhos. Ele acreditava que a força de sua empresa vinha da solidez de sua base humana. Um arranha-céu não se sustenta sem fundações profundas e invisíveis, Elvira. Ele me disse uma vez, enquanto eu lustrava a placa de latão com o nome da empresa na entrada da sala. Você e todos os outros que trabalham nos bastidores são a nossa fundação. Ele faleceu há 15 anos. Seu filho, Afonso Júnior, assumiu, mas não tinha o toque do pai. Era um homem de números, de planilhas. A empresa cresceu em valor de mercado, mas encolheu em alma. E então, há 2 anos, o neto, Ricardo Vasconcelos, assumiu o comando. Jovem, formado no exterior, cheio de jargões em inglês, e com uma pressa que parecia querer atropelar o próprio tempo. Ele via a empresa não como um organismo vivo, mas como uma máquina a ser otimizada. A sala de reuniões mudou. As conversas que eu ouvia nos corredores, os restos que eu limpava, tudo falava de uma nova era. Uma era de eficiência implacável, de downsizing, outsourcing e uma crescente desconexão entre a liderança e a base. A Vasconcelos em Filhos estava doente. A doença não aparecia nos balanços financeiros, que continuavam robustos, mas eu a sentia no ar. Era uma crise de identidade. A fundação, da qual o velho Afonso tanto se orgulhava, estava rachando.
Havia um cinismo crescente entre os funcionários mais antigos, um medo palpável entre os mais novos. A lealdade, antes a moeda mais forte da empresa, fora substituída por uma ansiedade de curto prazo. A mesa de mogno, antes um altar de promessas, agora era palco de ultimatos. Foi nesse cenário de crise silenciosa que conheci Lucas. Ele era um estagiário, um rapaz de 20 e poucos anos, com olhos inteligentes e assustados, perdido no labirinto corporativo. Ele era diferente dos outros jovens ambiciosos. Havia nele uma gentileza, uma curiosidade que a cultura da empresa parecia estar esmagando. Ele ficava até tarde, não por ambição, mas por uma espécie de desespero, tentando entender a lógica daquela máquina que parecia recompensar a postura em vez da substância. Nossas jornadas, a minha começando e a dele se estendendo, começaram a se cruzar no silêncio do escritório vazio. Nossa primeira conversa real aconteceu numa terça-feira chuvosa. Eu o encontrei na pequena copa ao lado da sala de reuniões, olhando para uma xícara de café como se ela contivesse as respostas para o universo. Ele parecia exausto. Café ruim não resolve problema bom, meu filho, eu disse, enquanto enchia meu balde com água morna. Ele deu um pulo, assustado. Desculpe, senhora, eu não a vi. Eu tenho esse efeito nas pessoas. Sorri. Sou praticamente parte da mobília. Meu nome é Elvira. Lucas. Prazer. Ele apertou minha mão. Um gesto que me surpreendeu. Os executivos juniores geralmente me ignoravam. É que estou tentando terminar um relatório para o Sr. Vasconcelos e minha cabeça não funciona mais. O Sr. Ricardo? Perguntei. Ele tem pressa. O avô dele não. O velho Afonso dizia que a pressa é inimiga da perfeição, mas também da sanidade. Ele acreditava que as melhores ideias nascem no silêncio, depois que todo o barulho se vai. Lucas me olhou com um interesse genuíno. A senhora conheceu o fundador? Conheci e servi café a ele por 27 anos. Respondi, torcendo o pano. Aquele homem entendia de gente. E por entender de gente, entendia de negócios. Hoje parece que a ordem se inverteu. Aquela foi a primeira semente. Lucas começou a me procurar. Nossas conversas se tornaram seu refúgio, e sem que eu percebesse, minha tribuna. Ele ficava para trabalhar até mais tarde, mas eu sabia que ele estava, na verdade, esperando os corredores se esvaziarem para que pudéssemos conversar. Eu me sentava em uma das cadeiras de couro caríssimas, algo que jamais faria na frente de outros. E ele se sentava à minha frente, com um bloco de notas, como um discípulo. Eu não lhe dava conselhos de negócios. Eu lhe contava histórias. Histórias sobre o velho Afonso. Histórias que eu testemunhei naquela mesma sala. Contei-lhe sobre a crise de 87, sobre a importância da promessa. Contei-lhe sobre o dia em que o Sr. Afonso se recusou a demitir 50 funcionários, mesmo sob pressão dos investidores, e em vez disso, cortou o próprio salário e o de toda a diretoria pela metade por 1 ano para manter os empregos. Ele disse que um pastor não sacrifica as ovelhas para se aquecer. Eu narrei, e vi Lucas anotando a frase. Contei-lhe sobre a filosofia da Fundação Invisível, sobre como cada pessoa, da copeira ao CEO, era um tijolo na construção. Falei sobre o respeito, não como uma política da empresa escrita num manual, mas como uma prática diária, um bom dia sincero, um interesse genuíno pelo bem-estar do outro. Eu não usava jargões. Eu usava a vida como exemplo. O problema do neto, eu disse a Lucas uma noite enquanto lustrava a longa mesa, é que ele quer construir o telhado sem ter certeza de que as paredes aguentam. Ele fala de sinergia e engajamento, mas não entende que essas coisas não nascem de uma apresentação de PowerPoint. Nascem de confiança. E confiança, meu filho, é como esta mesa. Leva décadas para construir e um único ato de descuido para arranhar para sempre. Lucas absorvia tudo. Ele estava desesperado por um propósito, por algo em que acreditar dentro daquela estrutura fria. Ele me via não como uma faxineira, mas como a guardiã de uma sabedoria perdida. Ele me chamava, brincando, de oráculo da sala de reuniões. E eu, pela primeira vez em muitos anos, sentia que meu trabalho ia além de panos e detergentes. Eu estava, de alguma forma, ajudando a cuidar daquela fundação que eu tanto prezava. Eu estava formando uma aliança de mentes mestras com aquele rapaz. Uma aliança improvável entre a zeladora e o estagiário, unidos por um propósito comum, resgatar a alma da Vasconcelos em filhos. Eu não sabia, né, claro, o que o destino faria com minhas palavras. Não sabia que minhas histórias,
filtradas pela mente jovem e ansiosa de Lucas, se tornariam a matéria-prima para o evento mais irônico e doloroso da minha vida. Eu estava apenas falando do coração, partilhando a sabedoria acumulada em décadas de observação silenciosa, acreditando que estava ajudando um bom rapaz a encontrar seu caminho. Mal sabia eu que estava, na verdade, escrevendo um discurso para um homem que mal sabia que eu existia. E que esse discurso, proferido naquela mesma sala que eu cuidava como a um filho, me tornaria, ao mesmo tempo, a pessoa mais importante e a mais invisível da empresa. O palco para o ato final da minha longa jornada na Vasconcelos Filhos estava sendo montado, e eu, a zeladora, era a dramaturga inconsciente da peça. E eu, que por décadas fui apenas uma sombra a deslizar pelos cantos, encontrei uma voz. Não era a voz de Elvira Mendes. A zeladora. Era a voz da memória viva da Vasconcelos Filhos. Sabe, Lucas, comecei uma noite, enquanto recolhia os copos de água meio vazios deixados sobre a mesa, cada um com uma marca de batom diferente, ou uma impressão digital. O velho Afonso tinha uma regra. Ele nunca tomava uma decisão importante depois das 3 da tarde. Ele dizia que a mente fica cansada e o coração impaciente. Ele preferia dormir sobre o problema. Dizia que o subconsciente era o seu melhor consultor. Era o seu comitê noturno. Lucas, que estava debruçado sobre seu laptop, fechou-o com um clique suave. Comitê noturno, gostei disso. Hoje, o Sr. Ricardo marcou uma reunião de emergência às 6:30 da tarde para decidir sobre o orçamento de marketing do próximo trimestre. Foi um desastre. Gritos, acusações. Ninguém ouvia ninguém. Exatamente, eu disse, parando meu trabalho e me apoiando no carrinho de limpeza. Era nosso ritual. O carrinho era meu púlpito. As pessoas não estavam mais debatendo ideias, estavam defendendo territórios. O cansaço nos torna primitivos. O velho Afonso entendia disso. Ele nos via como seres humanos, não como recursos. Essa é a grande diferença. Comecei a compartilhar detalhes mais íntimos, as pequenas idiosincrasias que revelavam o caráter do fundador. Contei como, uma vez por mês, ele almoçava no refeitório dos funcionários, sentando-se em uma mesa aleatória. Ele não fazia discursos. Ele apenas comia e ouvia. Ele chamava isso de tomar a temperatura da fundação, expliquei. Dizia que os relatórios dos diretores mostravam os lucros, mas a conversa no refeitório mostrava a verdade. Lucas anotava freneticamente em seu caderno. Não eram anotações de um estagiário para um relatório. Eram anotações de alguém que estava montando um quebra-cabeça. Ele me fazia perguntas que ninguém nunca havia feito. Elvira, qual foi a decisão mais difícil que a senhora viu o Sr. Afonso tomar nesta sala? Ou houve algum momento em que ele admitiu estar errado na frente de todos? Puxei pela memória, vasculhando décadas de observações silenciosas. Lembrei-me do Incidente K, como ficou conhecido internamente. Um diretor de longa data, o Sr. Kobayashi, cometeu um erro de cálculo colossal que custou milhões à empresa. Todos esperavam sua demissão sumária. A reunião foi a mais tensa que eu já testemunhara. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido das lâmpadas. O Sr. Kobayashi apresentou sua carta de demissão antes mesmo que a reunião começasse, contei a Lucas. Minha voz baixa, como se estivéssemos partilhando um segredo de estado. Ele estava pálido, destruído. O velho Afonso pegou a carta, olhou para ela por um longo tempo, e então, sem dizer uma palavra, a rasgou em 4 pedaços. Ele olhou para o Sr. Kobayashi e disse: Kenji, nós não pagamos milhões para que você aprendesse uma lição e depois levasse esse aprendizado para nossos concorrentes. Agora, sente-se e me diga o que você aprendeu e como vamos garantir que isso nunca mais aconteça. Naquele dia, ele não salvou apenas o emprego do Sr. Kobayashi. Ele comprou a lealdade eterna de todos naquela sala. Ele transformou um desastre em um ativo. Ele investiu na redenção. Os olhos de Lucas brilhavam. Meu Deus, Elvira. Isso é genial. É liderança de verdade. Hoje, o Sr. Kobayashi seria escoltado para fora do prédio antes mesmo de poder pegar seus pertences. E a empresa teria perdido um homem que, por causa daquele erro e daquele perdão, tornou-se o diretor mais meticuloso e leal que a Vasconcelos Filhos já teve, concluí, passando um pano úmido sobre a cadeira onde o velho Afonso costumava se sentar, como se estivesse cuidando de uma relíquia. Nossas conversas não eram unilaterais. Lucas também me contava sobre suas frustrações. Falava da pressão para mostrar resultados imediatos,
da cultura do parecer ocupado, da falta de mentoria. Sentia-se como uma peça numa máquina que ele não compreendia, executando tarefas cujo propósito final lhe escapava. Eles querem que eu crie uma narrativa disruptiva para a nova fase da empresa. Ele desabafou uma noite, enterrando o rosto nas mãos. O Sr. Ricardo quer apresentar um novo manifesto, uma nova visão, na reunião anual de acionistas. Ele quer algo que inspire, mas tudo que me vem à cabeça são os mesmos clichês que todo mundo usa. Sinergia, proatividade, pensar fora da caixa, parece tudo tão vazio. Naquele momento eu tive uma ideia. Era um pequeno ato de rebeldia, um pequeno presente para aquele rapaz que me dava tanta atenção. Espere um pouco, eu disse. Fui até meu pequeno armário no final do corredor, um cubículo que cheirava a produtos de limpeza e a sanduíches de queijo. Lá, numa caixa de sapatos velha, eu guardava meus tesouros. Eram pequenas coisas que os executivos esqueciam ao longo das décadas e que ninguém nunca reclamava. Uma caneta de pena quebrada, um isqueiro de prata gravado, um punhado de cartões de visita amarelados. E no fundo da caixa, um pequeno caderno de capa preta. Era o caderno de anotações do próprio Afonso Vasconcelos. Ele o havia esquecido na sala de reuniões numa noite, pouco antes de sua aposentadoria. Quando o encontrei, no dia seguinte, ele já estava viajando. Liguei para sua secretária, que me disse que ele mandara avisar que quem o encontrasse fizesse bom uso, pois suas ideias agora pertenciam ao futuro. Eu o guardei por mais de 15 anos. Voltei à sala e entreguei o caderno a Lucas. Suas mãos tremeram ao pegá-lo. O que é isso? É a fonte, eu disse. São os pensamentos do velho Afonso. Rabiscos, ideias, frases que ele anotava durante as reuniões. Talvez a sua narrativa disruptiva não esteja no futuro, Lucas. Talvez ela esteja no passado. Talvez o ato mais radical que vocês possam cometer seja lembrar quem vocês são. Ele abriu o caderno com a reverência de um arqueólogo, descobrindo um texto sagrado. As páginas estavam amareladas. A caligrafia era elegante e firme. Havia diagramas, citações de filósofos, listas de nomes de funcionários com pequenas anotações ao lado. Filha de Maria na faculdade, José precisa de aparelho auditivo. E havia frases, pensamentos que ecoavam tudo o que eu vinha lhe contando. Uma empresa é uma família que escolhemos. Devemos tratá-la com o mesmo cuidado. O lucro é o aplauso que recebemos por fazer a coisa certa. Nossos maiores ativos não estão no balanço. Eles pegam o elevador para casa todos os dias. A fundação de um império não é ouro, mas confiança. Lucas ficou em silêncio por quase 1 hora, apenas virando as páginas. Eu continuei meu trabalho, o som do aspirador de pó preenchendo a sala, um som familiar que para mim era uma forma de meditação. Quando terminei, ele ainda estava lá, o caderno aberto sobre a mesa de mogno. Elvira, ele disse com a voz embargada. Isso é tudo. É o manifesto. Não precisa inventar nada, só precisa ser traduzido. O Sr. Ricardo, ele precisa ouvir isso. Ele é um homem de seu tempo, Lucas, alertei, com um pressentimento que não soube identificar. Ele fala a língua dos gráficos e dos Key Performance Indicators. Essas palavras podem soar como poesia antiga para ele. Não, disse Lucas, com uma convicção nova no olhar. A verdade tem uma linguagem universal. Eu só preciso encontrar a forma certa de apresentá-la. Você não me deu apenas um caderno, Elvira. Você me deu uma bússola. Naquela noite, quando ele saiu, deixou para trás um escritório que cheirava a esperança. Eu me senti orgulhosa. Senti que, através dele, a sabedoria do velho Afonso poderia, de alguma forma, voltar a permear aquelas paredes. Eu havia plantado as sementes em solo fértil, havia regado com minhas histórias e adubado com a relíquia de um caderno perdido. Agora, cabia a Lucas cultivar a planta e fazê-la crescer. Contudo, um pensamento incômodo, como um grão de poeira no olho, começou a me perturbar enquanto eu terminava minha ronda. Em todo aquele processo, em toda aquela transferência de conhecimento e paixão, eu era a fonte, a ponte, a guardiã. Mas meu nome não estava em lugar nenhum. Minhas histórias, agora misturadas com as anotações de Afonso e a ambição de Lucas, estavam se tornando uma entidade própria, uma narrativa que logo teria vida independente. E eu, Elvira Mendes, continuava sendo apenas a zeladora que limpava a sala onde as coisas importantes aconteciam. A ironia da situação ainda não havia se cristalizado, mas eu já sentia seu frio prenúncio na espinha. Eu havia entregado o mapa do tesouro, sem perceber que, no processo, talvez estivesse me apagando do próprio mapa. Eu a sentia no aumento de xícaras de café sujas, no número de embalagens de comida pedida às pressas e na tensão que emanava das portas fechadas da sala de reuniões,
mesmo horas depois de as reuniões terem terminado. A busca por uma alma corporativa havia se tornado uma operação de guerra. Lucas mudou. Ele ainda me cumprimentava, mas a camaradagem fácil e as longas conversas noturnas desapareceram. Seus olhos tinham agora um brilho febril, uma mistura de pânico e excitação. Ele estava sempre correndo, com papéis debaixo do braço, falando ao celular em voz baixa e urgente. Ele não era mais o estagiário perdido, era um soldado numa missão. Eu o via de longe, entrando e saindo da sala de Ricardo, um leão jovem sendo testado pelo líder do bando. Eu entendia, ele estava no centro do furacão, e eu, na periferia segura e silenciosa, senti uma pontada de solidão, a nostalgia de nossas conversas, mas também um orgulho maternal. Ele estava usando as ferramentas que eu lhe dera. Uma noite, excepcionalmente, encontrei-o sozinho na copa, por volta das 10. Ele estava pálido e seus ombros caídos. A energia febril dera lugar a uma exaustão profunda. Noite longa? Perguntei suavemente, pegando a garrafa de café para reabastecê-la. Ele suspirou. Um som que parecia vir do fundo de sua alma jovem. Elvira, não sei se consigo fazer isso. Sentei-me na cadeira à sua frente, ignorando meu cronograma. Fazer o que exatamente? Apresentar as ideias, as suas histórias, as notas do avô dele. Tentei hoje, numa reunião com a equipe de estratégia. Comecei a falar sobre a Fundação Invisível, sobre como o velho Afonso via a empresa como uma família. Ele balançou a cabeça. Eles me olharam como se eu fosse um lunático. Um dos diretores, o Sr. Coutinho, riu e disse: Lucas, isso é muito bonito, mas nossos acionistas não querem poesia, querem um aumento de 15% no EBITDA. Fui humilhado. Meu coração se apertou por ele. Eu sabia que isso aconteceria. A linguagem da alma não é facilmente traduzida para a linguagem das planilhas. E o que o Sr. Ricardo fez? Perguntei. Nada. Ele ficou quieto, apenas observando. Não me defendeu, mas também não me ridicularizou. Depois que todos saíram, ele me chamou em sua sala. Pensei que seria demitido. Lucas esfregou os olhos cansados. Mas ele me disse algo estranho. Ele disse: Lucas, a matéria-prima é boa, é autêntica, mas você a serviu crua. Este pessoal não come carne crua. Eles precisam dela bem passada, cortada em pedaços pequenos e com um molho que eles reconheçam. Volte para a sua mesa e traduza essa poesia para a língua que eles entendem. Use os nossos termos. Fale de capital humano, retenção de talentos, cultura organizacional como diferencial competitivo. Vista essas ideias antigas com roupas novas. Eu assenti lentamente. Ricardo, apesar de sua pressa e de seu verniz moderno, não era tolo. Ele havia reconhecido o valor, o ouro, como diria Napoleon Hill. Mas também entendia que o ouro precisava ser cunhado na moeda do reino para ter valor de troca. Ele está lhe dando uma chance, Lucas, eu disse. Ele está lhe testando. Ele quer ver se você é apenas um sonhador ou se consegue ser uma ponte entre o sonho e a realidade. Mas parece uma traição, ele confessou, em voz baixa. Pegar suas histórias, as palavras do avô dele, e transformá-las em jargão corporativo. Parece que estou esvaziando a alma delas para que caibam numa apresentação de slides. Às vezes, refleti, lembrando-me de décadas de negociações que testemunhei em silêncio. Para salvar a essência, você precisa ser flexível na forma. O velho Afonso era um mestre nisso. Ele falava de cuidar da família com os funcionários, mas falava de redução de turnover e aumento de produtividade com os banqueiros. A intenção por trás das palavras era a mesma. O importante é que o coração da mensagem permaneça intacto. Minhas palavras pareceram acalmar e fortalecer Lucas. Era como se eu lhe tivesse dado a permissão para fazer o que precisava ser feito. Ele me agradeceu, com um olhar que misturava gratidão e uma nova determinação. Obrigado, Elvira. De verdade, eu precisava ouvir isso. Ele se levantou e voltou para sua mesa, deixando-me sozinha com o cheiro de café e pensamentos complexos. Eu havia, efetivamente, endossado a tradução das minhas próprias histórias. Eu havia me tornado cúmplice na metamorfose da sabedoria em estratégia, da memória em marketing. Um sentimento estranho se apoderou de mim. Eu estava ajudando a construir algo grandioso, mas ao mesmo tempo, sentia como se estivesse entregando minhas joias de família para serem derretidas e remodeladas em algo brilhante, novo, e que eu talvez não reconhecesse mais como meu. Nos dias seguintes, a porta da sala de Ricardo Vasconcelos tornou-se o epicentro de uma atividade frenética. Lucas estava lá constantemente. Eu via, pelas frestas, os dois debruçados sobre um laptop,
a tela projetada na parede, cheia de gráficos e bullet points. Eu ouvia trechos de conversas. A voz de Lucas, agora mais confiante, e a de Ricardo, incisiva, moldando, cortando, polindo. Não diga cuidar da nossa gente, ouvi Ricardo dizer uma vez, quando passei com meu carrinho. Diga investir no nosso principal ativo. O capital humano é mais forte. É linguagem de negócios. Em vez de a empresa é uma família, ouvi Lucas sugerir em outra ocasião. Que tal promover uma cultura de pertencimento e segurança psicológica que impulsione a inovação? Bom, muito bom, Lucas. Anote isso. Eu sentia cada tradução como um pequeno beliscão no coração. Eram as minhas palavras, as minhas memórias, as lições do velho Afonso, sendo passadas por um moedor corporativo. A essência, eu esperava, ainda estava lá, mas a forma estava se tornando cada vez mais alienígena. Era como ouvir uma canção de ninar da sua infância, sendo remixada como uma música eletrônica barulhenta. Você reconhece a melodia, mas a alma se perdeu na batida. O ápice da pressão veio na semana anterior à grande reunião anual. A empresa inteira estava em polvorosa. A notícia de que o CEO faria um anúncio transformador sobre a futura direção da Vasconcelos em Filhos havia se espalhado. Havia expectativa, ceticismo e medo no ar. Eu, por minha vez, sentia uma apreensão muito particular. Eu era a autora fantasma de uma peça cujo roteiro final eu não conhecia. Na sexta-feira antes da reunião, que seria na segunda-feira seguinte, o trabalho se estendeu até a madrugada. Eu estava fazendo minha ronda final, por volta de 1 da manhã, quando vi que a luz da sala de reuniões ainda estava acesa. Hesitante, empurrei a porta. A cena que encontrei ficou gravada na minha mente. A enorme mesa de mogno estava coberta de papéis, gráficos, copos de café vazios. Na cabeceira, Ricardo Vasconcelos estava de pé, de costas para mim, olhando pela janela para a cidade adormecida. Ele ensaiava o discurso. Lucas estava sentado a uma das cadeiras, exausto, funcionando como plateia e diretor de cena. Ricardo falava com uma paixão que eu não sabia que ele possuía. Sua voz era forte, ressoando na sala silenciosa, e as palavras que ele dizia eram, ao mesmo tempo, minhas e irreconhecivelmente não minhas. E, portanto, o nosso novo caminho não é uma ruptura com o passado, mas um retorno aos nossos princípios fundamentais, ele dizia, gesticulando para a cidade. Meu avô, Afonso Vasconcelos, construiu esta empresa sobre uma fundação sólida, uma fundação não de concreto, mas de confiança. Ele sabia que nossos maiores ativos não estão listados na Bolsa de Valores, mas são as pessoas que dedicam suas vidas, seu talento, a este lugar. Eu recuei para a sombra do corredor, meu coração batendo descompassado. Era a minha metáfora, a fundação, a frase do velho Afonso sobre os ativos. Ele nos ensinou, continuou Ricardo, sua voz subindo, que uma empresa é mais do que lucros e perdas. É uma promessa aos nossos clientes, aos nossos parceiros e, acima de tudo, a nós mesmos. Hoje, renovamos essa promessa, a memória da noite de 1987, que eu contara a Lucas em detalhes. Vamos redefinir o sucesso. Sucesso não será apenas o EBITDA, mas o nível de orgulho em nossos corredores. Sucesso será transformar esta empresa não numa máquina eficiente, mas numa comunidade próspera. Investiremos em nosso capital humano, criaremos uma cultura de pertencimento, porque entendemos que um pastor não sacrifica suas ovelhas para se aquecer. Meu sangue gelou. A parábola do pastor, minha história, minha lembrança. Na boca dele, soava poderosa, calculada. Perdera a simplicidade do conto e ganhara o peso de um slogan. Lucas o aplaudiu, um som fraco e cansado. Foi perfeito, Ricardo. Perfeito. Ricardo virou-se e, pela primeira vez, vi a vulnerabilidade em seu rosto. Você acha, Lucas? Você acha que eles vão acreditar? Eles não terão escolha, disse Lucas. É a verdade. Eu me afastei silenciosamente pelo corredor, meu carrinho de limpeza parecendo pesar 1 tonelada. A transferência estava completa. Minhas memórias, minhas histórias, a alma do velho Afonso que eu guardara por tanto tempo, tudo havia sido processado, embalado e transformado num produto. Um discurso poderoso, sem dúvida. Um discurso que talvez pudesse até salvar a empresa, mas um discurso cuja origem fora completamente apagada. Naquela noite,
Eu não era a zeladora. Eu era um fantasma, assombrando o local do meu próprio roubo intelectual e emocional. Um roubo que eu mesma, de certa forma, havia permitido. A cortina estava prestes a subir, e eu sabia que o que quer que acontecesse no palco, a autora permaneceria para sempre na escuridão dos bastidores. Para a maioria da cidade, era apenas mais uma segunda-feira. Para a Vasconcelos em Filhos, era o dia do juízo final. O ar no prédio do 22º andar era elétrico. Uma mistura de formaldeído, café forte e pavor existencial. Executivos de todos os escalões passavam por mim nos corredores, com seus ternos mais escuros e suas expressões mais sérias. Eles me davam um bom dia, apressados, sem realmente me ver, como sempre. Hoje, porém, a invisibilidade parecia mais densa, mais significativa. Meu trabalho naquela manhã era diferente. Eu não estava limpando os vestígios da noite anterior. Estava preparando o palco para o evento principal. A sala de reuniões precisava estar impecável. Não apenas limpa, mas imaculada. Era uma questão de orgulho profissional e hoje de algo mais. Algo que eu mal conseguia nomear. Era como se, ao polir a mesa de mogno até que ela refletisse o teto como um lago escuro, eu estivesse tentando polir minha própria dignidade, afirmar minha presença silenciosa naquele espaço. Cada gesto era deliberado, quase cerimonial. Alinhei as cadeiras com precisão militar. Certifiquei-me de que cada bloco de notas e cada caneta estivessem perfeitamente perpendiculares à borda da mesa. A sala estava pronta. Um templo esperando por seu sumo sacerdote. Vi Lucas por um breve momento. Ele estava de terno, parecendo mais velho e mais cansado do que seus 20 e poucos anos. Ele me viu no corredor e, por um instante, seu rosto se contraiu numa expressão de culpa, pesar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas um diretor sênior o chamou, e ele foi engolido pelo fluxo de pessoas importantes. Aquele olhar, no entanto, foi o suficiente. Ele sabia. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer era uma apropriação complexa, uma transmutação, da qual eu era a fonte alquímica secreta. Ricardo Vasconcelos chegou cercado por sua comitiva. Ele caminhava com uma confiança recém-descoberta. Passou por mim e, para minha surpresa, parou. Elvira, ele disse. Era a primeira vez que ele usava meu nome em meses. A sala está perfeita. Como sempre. Obrigado. E então, ele entrou na sala, sem esperar por uma resposta. Aquele breve reconhecimento, em vez de me confortar, pareceu a gorjeta dada a um criado antes de um grande banquete. Uma formalidade que apenas acentuava a distância entre nossos mundos. A reunião estava marcada para as 10. Acionistas, membros do conselho, diretores e a imprensa especializada lotavam a sala. O zumbido das conversas era baixo e tenso. Eu não deveria estar ali. Minha presença era para antes e depois, nunca durante. Mas hoje, eu criei um pretexto. Falei com meu supervisor, o Sr. Alves, um homem que estava na empresa há tanto tempo quanto eu e que nutria por mim um respeito silencioso. Senhor Alves, o ar-condicionado na sala de reuniões às vezes faz um barulho estranho. Com tanta gente importante lá, talvez seja bom eu ficar de prontidão no corredor, caso precise chamar a manutenção discretamente. Ele me olhou, entendeu que havia algo mais por trás do meu pedido e simplesmente assentiu. Fique na copa, Elvira. Ninguém vai te incomodar. A copa, com sua parede de vidro unilateral, que dava para a sala de reuniões, tornou-se meu camarote. Eu podia ver e ouvir tudo através do sistema de som que vazava sutilmente pela porta, mas ninguém podia me ver. Eu era uma espectadora fantasma no meu próprio drama. A reunião começou com as formalidades de sempre: relatórios financeiros, projeções, gráficos coloridos que mostravam crescimento em algumas áreas e desafios em outras. E então chegou o momento. O presidente do conselho anunciou que o CEO, Ricardo Vasconcelos, faria uma declaração sobre a visão estratégica da empresa. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Ricardo caminhou até o púlpito, que havia sido posicionado na cabeceira da mesa, exatamente no local onde o avô dele deixara a marca da caneta décadas atrás. Ele ajeitou os papéis, respirou fundo e olhou para a sua audiência. Ele não estava lendo, ele olhava nos olhos das pessoas. Ele havia, de fato, internalizado o discurso. Ele o tornara seu. Bom dia a todos, começou ele com a voz calma e firme. Nos últimos meses, muitos de nós temos nos perguntado sobre o futuro da Vasconcelos em Filhos. Em um mundo de mudanças constantes, de disrupção tecnológica e de novos paradigmas de mercado, qual é o nosso lugar? Qual é a nossa âncora? Ele fez uma pausa, deixando a pergunta pairar no ar. Passei muitas noites em claro nesta sala, buscando a resposta.
Eu a procurei em relatórios de consultoria, em análises de mercado, em projeções de tendências, e não encontrei nada. Porque eu estava procurando no lugar errado. Outra pausa. Ele era bom, tinha um timing dramático impecável. A resposta não estava no futuro. Estava o tempo todo ao nosso redor. Estava no próprio DNA desta empresa. A resposta, senhores e senhoras, está em retornar aos nossos princípios fundamentais. Meu coração começou a bater mais rápido. Era o começo da liturgia que eu ajudara a criar. Meu avô, Afonso Vasconcelos, um homem cuja sombra ainda se projeta sobre todos nós, não construiu uma empresa, ele construiu um ideal. Ele construiu esta casa sobre uma fundação que não pode ser medida em metros quadrados, uma fundação de confiança. A palavra fundação ecoou na sala. Eu a senti fisicamente, como uma vibração. Vi alguns dos membros mais antigos do conselho, homens que haviam trabalhado com o velho Afonso, ajeitarem-se em suas cadeiras, seus rostos antes céticos agora tingidos de curiosidade. Por muito tempo, continuou Ricardo, nos concentramos no telhado, nas paredes, na fachada que mostramos ao mundo. E nos esquecemos de verificar a solidez da nossa base. A base desta empresa, o nosso maior ativo, não está em nossas contas bancárias ou em nosso portfólio de propriedades. Nossos maiores ativos pegam o elevador todos os dias para ir para casa. São as pessoas, o talento, a dedicação. As palavras saíam de sua boca com uma convicção avassaladora. A tradução para a linguagem corporativa havia sido tão bem sucedida que se tornara quase invisível. A mensagem soava autêntica, vinda do coração de um jovem líder que tivera uma epifania. Lucas, sentado na primeira fila, olhava para Ricardo com uma expressão de admiração e alívio. Ele não olhava na minha direção. Talvez nem se lembrasse de que eu estava ali, do outro lado do vidro. E então vieram as minhas histórias, as minhas joias de família, agora polidas para o consumo público. Lembro-me das histórias de como meu avô enfrentou a crise de 87, disse Ricardo, e meu estômago se revirou. Ele não se lembrava de história nenhuma. Ele as ouviu de segunda mão, de um estagiário que as ouviu de uma faxineira. Ele não via a crise como um problema financeiro, mas como um teste de caráter. Para ele, a Vasconcelos em Filhos era mais do que um negócio. Era uma promessa, e ele honrou essa promessa, não sacrificando pessoas, mas partilhando o fardo. Eu fechei meus olhos, e por um instante eu estava de volta àquela sala enfumaçada de 87. O velho Afonso suspirando, sua voz cansada dizendo: hoje honramos as nossas promessas. A memória era tão vívida, tão minha, e ouvi-la sendo contada por aquele jovem como se fosse uma herança de família, uma anedota contada à lareira, foi a mais estranha e profunda forma de apagamento. Não era raiva o que eu sentia, era algo mais oco, um sentimento de despersonalização. Era como ver alguém usando as roupas de um ente querido falecido. As roupas são as mesmas, mas a pessoa dentro delas é outra. Ele continuou, tecendo cada um dos meus temas na tapeçaria de seu grande anúncio. Falou da necessidade de criar uma comunidade, não apenas uma organização. Usou a parábola do pastor que não sacrifica as ovelhas, e a plateia assentiu com a cabeça, impressionada com a metáfora. Ele falou sobre a importância de ouvir a verdade do refeitório, não apenas os relatórios da diretoria. A cada palavra, eu senti o meu trabalho, a minha vida de observação, sendo transformado em capital para ele. A sabedoria que eu acumulei em silêncio por 42 anos estava sendo usada para cimentar a sua liderança, para garantir o seu legado. E eu, a fonte, estava do outro lado do vidro, segurando um esfregão, completamente invisível. Quando o discurso terminou, um silêncio atordoado preencheu a sala por um segundo, e então irrompeu em aplausos. Não foram aplausos educados, foram aplausos entusiasmados, genuínos. As pessoas se levantaram. Os velhos membros do conselho tinham lágrimas nos olhos. Os jornalistas anotavam furiosamente. Ricardo Vasconcelos não havia apenas apresentado um plano. Ele havia realizado um ato de magia. Ele havia, aparentemente, ressuscitado a alma de seu avô. Enquanto a ovação continuava, eu me afastei da parede de vidro e me encostei na pia da copa. Minhas pernas estavam trêmulas. Eu havia conseguido. Nós havíamos conseguido. A mensagem fora entregue. A alma da empresa talvez tivesse uma chance de ser salva. Mas o custo pessoal dessa vitória era imenso. Limpei a sala de reuniões por anos. Preparei o palco. Forneci as palavras, a filosofia, a alma. E no anúncio oficial, usaram meu discurso sem sequer saberem meu nome. A ironia era tão perfeita, tão cruel,
que quase beirava a arte. Naquele momento, na pequena copa do 22º andar, eu era a pessoa mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais impotente de todo o edifício. Nos dias que se seguiram ao discurso, uma onda de otimismo varreu a Vasconcelos Anfílios. Era como se uma janela tivesse sido aberta num quarto abafado por muito tempo. As pessoas nos corredores sorriam mais. As conversas na hora do café não eram mais sussurros cínicos, mas debates esperançosos sobre as novas diretrizes. O discurso de Ricardo Vasconcelos, que rapidamente foi apelidado de O Manifesto da Fundação, foi impresso em cartazes elegantes e colocado em todos os andares. Minhas palavras, minhas histórias, agora emolduradas e penduradas nas paredes, me observavam enquanto eu passava com meu carrinho de limpeza. A base desta empresa é a confiança. Eu lia a frase enquanto espanava o quadro na recepção. Nossos maiores ativos pegam o elevador para casa todos os dias. A frase estava gravada numa placa de acrílico ao lado do refeitório onde eu almoçava sozinha. Era uma existência surreal. Eu vivia e trabalhava dentro do eco das minhas próprias ideias, agora atribuídas a outro. Eu me sentia como uma mãe biológica que vê seu filho sendo criado por outra família, uma família rica e poderosa que lhe dava tudo, exceto o reconhecimento de sua verdadeira origem. Eu não sentia inveja do sucesso de Ricardo. Pelo contrário, uma parte de mim estava genuinamente feliz por ele ter tido a coragem de abraçar aquela filosofia. Mas a sensação de apagamento era uma dor surda, constante, como uma pedra no sapato. Lucas foi promovido. De estagiário, ele saltou para o cargo de assessor especial do CEO para cultura e estratégia. Era um título grandioso, criado especialmente para ele. Tornou-se o braço direito de Ricardo, o guardião da nova chama. E com a mesma rapidez, ele começou a me evitar. Nossos caminhos, que antes se cruzavam no silêncio da noite, agora se desviavam. Se ele me via no corredor, desviava o olhar, fingia atender uma ligação ou mergulhava numa conversa com quem estivesse ao lado. A sua culpa era um muro de tijolos entre nós. Eu a via em seus ombros tensos, na maneira como ele acelerava o passo. Ele não era um rapaz mau, era um rapaz fraco, apanhado entre a gratidão que sentia por mim e a lealdade que devia ao seu novo status, ao seu novo mentor. Sua ascensão foi construída sobre o meu silêncio, e a minha presença era uma lembrança constante dessa dívida não paga. Minha vida em casa também sentia os reflexos dessa dissonância. Meu filho, Alberto, um homem prático e um tanto cético que trabalhava como gerente de logística numa outra empresa, veio me visitar no domingo seguinte. Mostrei-lhe o artigo no Jornal de Negócios sobre a revolução na Vasconcelos Anfílios, com uma foto grande de Ricardo Vasconcelos. Olhe, Alberto, eu disse, tentando manter a voz neutra. Leia o que ele diz. Ele passou os olhos pelo texto rapidamente. Ah, mãe, o de sempre. Capital humano, cultura de pertencimento. É o mesmo blá 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 que meu chefe recitou na semana passada. É a moda agora. Parece que todos contrataram o mesmo consultor. Mas não soa familiar? Insisti, com uma esperança tola de que ele, meu próprio filho, pudesse de alguma forma reconhecer minha voz naquelas palavras. Ele me olhou com uma ternura condescendente. Mãe, a senhora trabalha naquele lugar há tanto tempo que acha que tudo gira em torno dele. São só palavras bonitas para agradar o mercado. Daqui a 6 meses, ninguém mais se lembra disso. A senhora não devia se preocupar com essas coisas. Já pensou na sua aposentadoria? Poderia finalmente descansar, cuidar do seu jardim. A resposta dele foi como um balde de água fria. Se nem meu filho conseguia ver, quem veria? Para ele, como para todos os outros, eu era apenas a faxineira, uma mulher simples, que não tinha nada a ver com as estratégias complexas de uma grande corporação. Naquele momento, a solidão me atingiu com força. Eu estava completamente só com o meu segredo. As semanas se transformaram em meses. A nova filosofia começou a tomar forma em ações concretas. Ricardo, aconselhado de perto por Lucas, instituiu o Café com o Presidente, uma versão do almoço do velho Afonso no refeitório. Ele criou um fundo para bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Pequenas coisas, mas significativas. E cada uma delas era uma facada suave no meu peito. Eram ecos das minhas histórias, materializações das minhas memórias. E eu assistia a tudo de camarote, aplaudindo em silêncio, uma espectadora invisível da minha própria herança. Eu estava num limbo. Eu poderia continuar assim, vivendo como um fantasma nas paredes da empresa que eu ajudara a salvar, até o dia da minha aposentadoria. Era o caminho mais fácil, o caminho do silêncio. Ou eu poderia fazer alguma coisa. Mas fazer o quê?
Expor tudo? Quem acreditaria em mim? A zeladora idosa contra o CEO carismático e seu jovem protegido? Eu seria vista como uma louca, uma mitômana senil em busca de atenção. Um processo judicial era impensável. Eu não tinha provas. Minhas provas eram memórias, conversas noturnas, um caderno antigo que eu mesma entregara. A inspiração de Napoleon Hill, que eu tanto admirara nas palavras do velho Afonso, falava sobre ter um propósito definido e um plano organizado para alcançá-lo. Meu propósito, até então, fora cuidar da alma da empresa. Talvez agora meu propósito precisasse mudar. Talvez fosse a hora de cuidar da minha própria alma, da minha própria história. Não por vingança. Vingança era uma emoção barulhenta e inútil, mas por uma questão de integridade, de reconhecimento. Não do mundo, talvez, mas de mim mesma. Eu precisava reivindicar a minha verdade, nem que fosse apenas para mim. A decisão se cristalizou numa noite particularmente difícil. Eu estava limpando a sala de reuniões, agora adornada com um dos cartazes do Manifesto da Fundação. A frase em destaque era: "Uma empresa é uma promessa que deve ser honrada." Olhei para o meu reflexo distorcido no acrílico do cartaz. Eu via meu rosto enrugado, meus cabelos brancos presos num coque, meu uniforme azul de trabalho. E por trás do meu reflexo, as palavras que nasceram na minha alma. Naquele instante, a dor deu lugar a uma clareza fria e calma. Eu não iria expor ninguém. Eu não iria criar um escândalo. Isso trairia o próprio espírito das minhas palavras, que falavam de construção, não de destruição. Meu plano teria que ser como eu, silencioso, meticuloso e carregado de significado. Eu não queria dinheiro, eu não queria fama, eu queria uma única coisa: reconhecimento. Queria que a verdade fosse conhecida pelas únicas pessoas para quem ela realmente importava: Ricardo e Lucas. Queria que eles soubessem, sem sombra de dúvida, a origem da sabedoria que eles estavam usando. E queria que eles olhassem para mim, Elvira Mendes, e vissem não a faxineira, mas a fonte. Meu plano começou a se formar. Seria um único ato, um único encontro. Não uma acusação, mas uma revelação. Eu usaria a mesma técnica que ensinara a Lucas: a contação de histórias. Eu não lhes apresentaria fatos. Eu lhes entregaria uma memória que eles não poderiam negar. Fui para casa naquela noite com um novo senso de propósito. A pedra no sapato não tinha desaparecido, mas agora eu sabia o que fazer com ela. Eu não iria simplesmente jogá-la fora. Eu iria usá-la para construir algo. A faxineira, a guardiã silenciosa, a autora fantasma, estava prestes a escrever seu próprio capítulo final. E desta vez, ela assinaria seu nome. Não com tinta, mas com a força inabalável da verdade dita em voz baixa. O jogo de sombras estava prestes a terminar. Eu ia, finalmente, acender uma vela. A filosofia de Napoleon Hill não pregava a confrontação agressiva, mas a aplicação de um conhecimento superior, de uma mente mestra, para influenciar os resultados. Minha mente mestra, por anos, fora o silêncio. Agora, seria a palavra falada, precisa e carregada de história. Passei as 2 semanas seguintes preparando meu único e decisivo movimento. O primeiro passo foi formal. Usando o computador da biblioteca pública durante meu dia de folga, com a ajuda de uma jovem bibliotecária, digitei uma carta curta e formal. Era endereçada ao gabinete do CEO, Ricardo Vasconcelos. "Prezado Sr. Vasconcelos", dizia a carta, "meu nome é Elvira Mendes e sou funcionária desta empresa há 42 anos. Em breve estarei me aposentando. Antes de partir, gostaria de ter a honra de uma breve audiência com o senhor, de não mais que 5 minutos, para lhe entregar pessoalmente algo que pertenceu ao seu avô e que acredito que o senhor deva ter. Agradeço antecipadamente sua atenção." Era uma isca perfeita. A menção ao avô era irresistível para o novo Ricardo, o homem que construíra sua nova identidade sobre o legado do velho Afonso. A menção à minha longa data de serviço e a aposentadoria iminente dava ao pedido um ar de nostalgia e deferência, removendo qualquer suspeita de confronto. Eu não estava pedindo, estava oferecendo. O segundo passo foi preparar o algo que eu entregaria. Voltei à minha caixa de sapatos, meu baú de tesouros esquecidos. Ignorei o caderno de anotações. Essa peça do quebra-cabeça já estava com eles. Procurei por algo mais pessoal, mais simbólico. E encontrei. Era a velha caneta de ouro do senhor.
Afonso Vasconcelos, a mesma que ele usara para assinar o acordo que salvou a empresa em 1987, a mesma que deixara a cicatriz pálida na mesa de mogno. Eu a encontrei no chão, debaixo da mesa. Na manhã seguinte àquela reunião histórica, guardei-a como uma relíquia. Era o objeto perfeito, uma testemunha material da história que apenas eu conhecia em sua totalidade. Enquanto meu plano amadurecia, eu observava Lucas. A culpa o estava consumindo. Ele emagrecera. Seus ombros estavam perpetuamente curvados, como se carregasse um peso invisível. Ele era a chave. Ricardo era o cérebro da operação. Mas Lucas era o coração, e o coração dele estava doente. Eu sabia que, para o meu plano funcionar em sua plenitude, a verdade precisaria vir não apenas de mim, mas também de dentro do sistema que eles criaram. Lucas era a falha programada, a consciência que, cedo ou tarde, teria que se manifestar. Meu instinto estava certo. Na quinta-feira em que a resposta ao meu pedido de reunião chegou, um e-mail formal da assistente de Ricardo, marcando o encontro para a segunda-feira seguinte, às 9 da manhã, na própria sala de reuniões, o universo moveu uma de suas peças. Naquela noite, eu estava terminando minha limpeza quando encontrei Lucas, sentado sozinho na sala de reuniões às escuras. Apenas a luz da cidade entrava pelas janelas panorâmicas. Ele não estava trabalhando, estava apenas sentado, olhando para a mesa polida. Aproximei-me em silêncio, meu carrinho fazendo um ruído suave no carpete. Ele não se assustou, parecia estar me esperando. Elvira, ele disse, sua voz rouca. Lucas, respondi, parando a uma distância respeitosa. Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo zumbido distante da cidade. Eu sinto muito, ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Eu sinto muito por tudo. Eu não disse nada, apenas o ouvi. Era o momento dele, não o meu. No começo eu só queria ajudar, ele continuou, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. Eu acreditava tanto nas suas histórias, na filosofia do Sr. Afonso. Pensei que se eu pudesse apenas fazer o Ricardo ouvir, mas então a coisa toda cresceu. Virou uma bola de neve, o discurso, os cartazes, a minha promoção. Eu me tornei parte da mentira. Não é uma mentira, Lucas, eu disse, minha voz suave. As ideias são verdadeiras. A filosofia é genuína. O que se perdeu foi a origem, a autoria. Essa é a pior parte, ele exclamou, levantando a cabeça, seus olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Ricardo, ele acredita agora. Ele acredita que essas ideias são dele, uma espécie de herança que despertou dentro dele. Ele se convenceu da própria narrativa. E eu deixei acontecer. Cada vez que ele cita uma das suas histórias como se fosse uma memória de infância, eu morro um pouco por dentro. E cada vez que eu vejo a senhora no corredor, eu sinto vergonha. A vergonha é um sinal de que sua alma ainda está viva, meu filho, eu disse, aproximando-me e colocando a mão em seu ombro. Ele estremeceu com o toque. É um sinal de que você sabe a diferença entre o certo e o errado. Eu tenho que consertar isso, ele disse com uma nova resolução. Eu não aguento mais. Eu vou contar a ele. Vou contar toda a verdade. De onde tudo veio. De você. Meu coração deu um salto. Era mais do que eu esperava. A confissão dele, vinda antes do meu próprio movimento, mudava todo o tabuleiro de xadrez. Quando você vai fazer isso? Perguntei. Amanhã. Ou segunda, o mais tardar, antes que eu perca a coragem. Ele respondeu, secando os olhos com as costas da mão. Eu tenho uma reunião com ele na segunda-feira, às 9 da manhã, revelei. Lucas me olhou, surpreso. Uma reunião? Sobre o quê? Sobre uma caneta, eu disse com um sorriso enigmático. Apenas faça o que seu coração manda, Lucas. A verdade tem sua própria força. Ela não precisa ser gritada. Às vezes, um sussurro no momento certo é mais poderoso que um trovão. Ele assentiu, compreendendo. Ele entendeu que nossos movimentos, o dele e o meu, que pareciam separados, estavam prestes a convergir. Saí da sala de reuniões naquela noite, sentindo o peso de 42 anos começar a se levantar dos meus ombros. O meu plano organizado acabara de ganhar um aliado inesperado, porém crucial. Eu havia criado uma aliança de mentes mestras com Lucas meses atrás, para salvar a alma da empresa. Agora, o universo estava usando essa mesma aliança para salvar a minha. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Eu não sentia nervosismo, mas uma calma expectante. Preparei meu uniforme com um cuidado extra no domingo à noite. Lustrei meus sapatos. Coloquei a velha caneta de ouro num pequeno estojo de veludo que comprei numa loja de antiguidades. Eu não estava me preparando para uma batalha, mas para uma cerimônia de graduação. Minha própria formatura da Universidade da Vida da Vasconcelos Filhos. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao trabalho na minha hora de sempre. O ar estava carregado de uma eletricidade que só eu podia sentir.
Às 8h50, o telefone do meu supervisor tocou. Era a secretária de Ricardo, dizendo que ele estava pronto para me receber. Caminhei pelos corredores familiares, meu coração batendo num ritmo firme e calmo. Segurava o pequeno estojo de veludo na mão. Ao passar pela área de trabalho de Lucas, vi que sua cadeira estava vazia. A porta do escritório de Ricardo estava fechada. Eu sabia o que estava acontecendo lá dentro. A confissão. O primeiro ato da peça final estava em andamento. Quando a secretária me conduziu para dentro da sala de reuniões, o palco da minha longa e silenciosa jornada, eu sabia que nada mais seria como antes. O círculo estava prestes a se fechar. A zeladora estava prestes a ter sua audiência. E a história, finalmente, estava prestes a ser contada pela sua verdadeira autora. Ricardo Vasconcelos estava de pé, perto da janela panorâmica, olhando para a cidade. Ele não se virou imediatamente. A postura dele era rígida, a silhueta recortada contra a luz da manhã. A sala, que eu limpara naquela mesma madrugada, parecia maior, mais solene. O ar estava denso, carregado de uma verdade recém-revelada. Eu sabia, sem precisar de confirmação, que a conversa com Lucas havia acabado de acontecer. Finalmente, ele se virou. Seu rosto não tinha a expressão confiante e carismática do CEO que encantou os acionistas. Estava pálido, seus olhos aturdidos, como os de alguém que acaba de sair de um acidente de carro. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que o conheci, ele realmente me viu. Não a função, não o uniforme azul, mas a mulher idosa parada à sua frente, segurando um pequeno estojo de veludo. Dona Elvira, ele disse, sua voz quase um sussurro. O Dona era novo, um sinal de respeito tardio e chocado. Senhor Vasconcelos, respondi, minha voz firme, mas sem qualquer traço de acusação. Agradeço por me receber. Ele gesticulou em direção à mesa. Por favor, sente-se. Recusei com um leve aceno de cabeça. Eu passei 42 anos nesta sala, senhor, mas nunca me sentei a esta mesa durante o dia. Prefiro permanecer de pé, se não se importa. Era uma afirmação sutil, uma forma de manter a minha posição, não de submissão, mas de integridade. Ele assentiu, engolindo em seco. Lucas, ele esteve aqui. Ele me contou tudo. Eu imaginei que sim, eu disse calmamente. Lucas é um bom rapaz, com um coração honesto. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ele não sabia o que dizer. Todas as suas ferramentas de comunicação, seus discursos polidos, suas estratégias de persuasão, eram inúteis agora. Estávamos num território novo, um território de pura e simples verdade humana. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente admitiu, passando a mão pelo cabelo. Dizer sinto muito parece tão pequeno, tão inadequado. Talvez não haja nada a ser dito no momento, senhor, sugeri. Talvez seja um momento para ouvir. Foi ouvindo nesta sala que aprendi tudo que sei. Ele me olhou, a curiosidade começando a superar o choque. Decidi que era a hora. Avancei em direção à mesa e coloquei o pequeno estojo de veludo sobre a superfície polida. Abri-o com cuidado. A caneta de ouro do seu avô brilhou sob as luzes da sala. O senhor disse no seu discurso que se lembrava das histórias do seu avô, comecei, minha voz tecendo a narrativa final. Eu gostaria de lhe contar uma história que o senhor não conhece. Não é uma parábola, nem uma metáfora. É um fato. Seus olhos estavam fixos na caneta. Em uma noite de 1987, nesta mesma sala, seu avô, Afonso Vasconcelos, usou esta caneta para assinar o contrato que salvou esta empresa da ruína. Eu estava aqui, no canto, esvaziando os cinzeiros. A tensão era insuportável. Quando o último banqueiro saiu, ele ficou sozinho, olhando para esta mesa. Ele suspirou e me disse, Elvira, uma empresa é feita de promessas. Hoje, honramos as nossas. No processo, ele pressionou a caneta com tanta força que deixou uma pequena marca na madeira. Com o dedo, apontei para a cicatriz quase invisível perto da cabeceira, a marca que eu nunca polira. Está vendo? Bem aqui. É a prova física de uma promessa mantida. Ricardo se inclinou sobre a mesa, seus olhos traçando a pequena linha pálida. Ele tocou a marca com a ponta do dedo, como se estivesse tocando uma ferida sagrada. Naquela noite, continuei, a sua filosofia sobre a fundação de confiança não era um slogan, era o resultado de uma batalha vencida. A história sobre o pastor que não sacrifica as ovelhas não era uma anedota bonita, era a descrição literal do que ele fez ao se recusar a demitir centenas de pessoas. Eu não contei isso a Lucas para que virasse um discurso, Sr. Vasconcelos. Eu contei para que um bom rapaz não perdesse a alma neste lugar. A sabedoria que o senhor usou não é sua por herança, é minha por testemunho. As palavras pairaram no ar, claras, inegáveis e desprovidas de raiva. Eu não estava o atacando. Estava lhe entregando a escritura da propriedade intelectual e emocional que ele vinha usando.
Ele se endireitou, o rosto contorcido por uma emoção complexa. Vergonha, admiração, arrependimento. Eu fui cego, ele disse. Eu estava tão obcecado em criar um legado, em me igualar ao meu avô, que peguei um atalho. Peguei a sua verdade e a chamei de minha. É indesculpável. Não estou aqui por um pedido de desculpas, senhor, afirmei. Estou aqui porque, antes de me aposentar, eu precisava que a história fosse registrada corretamente. Pelo menos para o senhor. A alma desta empresa, da qual o senhor agora fala com tanta eloquência, foi cuidada por muitas mãos invisíveis. A minha foi uma delas. Ele pegou a caneta, sentindo o peso do ouro e da história em sua mão. O que eu posso fazer, dona Elvira? O que eu posso fazer para consertar isso? Era a pergunta que eu esperava. Meu plano não terminava na revelação. Ele terminava na solução. O senhor pode começar fazendo o que seu avô faria, eu disse. Ele reconheceria a verdade. Não importa quão desconfortável. E ele honraria a fonte dessa verdade. Uma compensação financeira, ele começou. Mas eu o interrompi. Meu trabalho aqui sempre me deu um salário justo, senhor. Não é de dinheiro que estamos falando. É de dignidade. Respirei fundo. O senhor quer consertar isso? Então não me deixe simplesmente desaparecer na aposentadoria. Não me transforme numa anedota embaraçosa que o senhor contará um dia. Use-me. Use a minha memória. Ele me olhou, confuso. Como? O senhor criou um cargo para Lucas. O de guardião da cultura, mas ele só conhece a tradução. Eu conheço o idioma original. Crie uma posição para mim. Não precisa ser em tempo integral. Chame-a de consultora de memória corporativa ou guardiã da fundação. O que quer que seu pessoal de marketing invente. Pague-me um salário simbólico, mas me dê um lugar à mesa. Não para tomar decisões, mas para lembrar a todos, quando necessário, de onde estas ideias realmente vieram, para contar as histórias, para ser a memória viva que o senhor afirmou ser. A proposta o deixou atônito. Era audaciosa, inesperada e, na sua simplicidade, absolutamente brilhante. Não era uma exigência de poder, mas de respeito. Não pedia para reescrever o passado, mas para garantir a honestidade do futuro. Ricardo Vasconcelos olhou da caneta em sua mão para o meu rosto e, em seguida, para a sala ao nosso redor, como se a visse pela primeira vez. Um sorriso lento, o primeiro sorriso genuíno que eu via nele, formou-se em seus lábios. Dona Elvira Mendes, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa. Não como um CEO para uma funcionária, mas como um homem para outro ser humano. Essa é a melhor ideia que eu ouvi nesta sala em muito tempo. E desta vez, eu sei exatamente a quem dar o crédito. A senhora aceitaria começar imediatamente? Apertei sua mão. O aperto era firme, quente. Eu aceito, disse eu, mas com uma condição, qualquer uma. Eu gostaria de treinar meu substituto na limpeza. Há segredos nesta madeira que só eu conheço. Ele riu, uma risada de alívio e admiração. Considero feito. Saí daquela sala não como Elvira Mendes, a zeladora, mas como Elvira Mendes, a guardiã. Meu passo era leve. No corredor, Lucas estava me esperando. Seu rosto ansioso. Quando ele viu minha expressão serena, relaxou. Apenas assenti para ele, um gesto de perdão e parceria. Minha jornada na Vasconcelos em Filhos não havia terminado. Apenas entrara em seu capítulo mais importante. Eu não seria mais a autora fantasma. Eu seria a autora presente, a voz original, garantindo que a alma da empresa, que eu zelosamente guardei por mais de 4 décadas na escuridão, pudesse finalmente florescer na luz. A mesa de Mogno continuaria a testemunhar batalhas e alianças, mas agora sua memória viva teria um assento permanente. E não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a força silenciosa da guardiã da fundação.